E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desbravar um dos vinhos do Barossa Valley, lá na Austrália. Opa! Você mandou um material super completo sobre a região, viu? Eu já estou aqui fascinado. Sabe que tem vinhos com mais de 150 anos por lá. E é muita história pra contar, né? É, muita história em cada agulho. Pois é, e sabe o que é mais legal? O Barossa não é só tradição. Tem uma galera nova sacudindo as coisas, experimentando com uvas novas, com técnicas de produção diferentes, buscando uma pegada mais moderna, sabe? Mas sem perder a essência, claro, a essência do Barossa. Olha, eu sempre associei o Barossa ao Shiraz, para falar a verdade. Mas vendo o material que você mandou, me surpreendi com variedade, viu? Grenache, Riesling, Semillon. Quem diria? É, o Barossa vai muito além do Shiraz. Mas vamos começar pelo começo, né? O Shiraz se tornou a uva emblemática da região por um motivo. Ele se adaptou perfeitamente ao clima, né? Quente, seco e o solo argiloso vermelho. E o resultado disso? Vinhos encorpados, ricos em aromas, Frutas mega passas. maturas, especiarias e às vezes até um toque de chocolate de café, você acredita? Tem até água na boca. É, né? Mas me explica uma coisa. O material que você mandou fala bastante da influência dos imigrantes alemães na história do Barossa. Qual foi o papel deles nessa história toda? Ah, os alemães chegaram no Barossa lá no século XIX, sabe? Buscando um lugar para recomeçar a vida. Ok. E trouxeram na bagagem a tradição vitivinícola da Alemanha. Foram eles que plantaram as primeiras vinhas, construíram as primeiras vinícolas, ajudaram a moldar a cultura do vinho na região. E o legal é que algumas dessas famílias, como a Seppeltsfield, continuam por lá, produzindo vinhos incríveis, mantendo viva essa herança. Falando na Seppeltsfield, me conta. Ali no material sobre uma tradição deles de guardar um barril de Tony todo ano, desde 1878. Sério isso. Sério? Imagina, deve ser uma viagem no tempo degustar um Tony de 100 anos. Verdade. Lá você pode experimentar um Tony de cada ano, desde 1878. É uma experiência única no mundo. Atrai enófilos de tudo que é canto. Sensacional. Mas voltando à história do Barossa, teve um evento que marcou a região e até ajudou a preservar essa herança, né? A filoxera, que devastou os vinhedos da Europa no final do século XIX, não chegou a atingir o Barossa. Por que será? É verdade. A filoxera, para quem não sabe, é um inseto que ataca as raízes das videiras. Foi um verdadeiro pesadelo para a Europa. Mas o Barossa se safou. Por sorte, as videiras da região foram plantadas com porto-enxertos americanos, que são naturalmente resistentes à filoxera. Ufa, que sorte, hein? Mas me explica melhor. Como esses porta-enxertos funcionam? E qual foi o impacto disso na viticultura da região? Imagina só, a filoxera chega na Europa e começa a destruir tudo. Os viticultores estavam desesperados, sem saber o que fazer. Aí descobriram que as videiras americanas, elas eram imunes. Mas como usar essa descoberta para salvar os vinhedos europeus? É. Simples. Enxertando. Eles pegavam a parte de cima de uma videira europeia, com as uvas nobres, e enxertavam na raiz de uma videira americana, resistente à filoxera. Entendi. E como o Barossa se beneficiou disso? No Barossa, muitas videiras já tinham sido plantadas com porta-enxertos americanos. Talvez por precaução, quem sabe, por pura sorte. O fato é que a região escapou ilesa da filoxera, enquanto a Europa teve que se reconstruir do zero, né? Que história incrível! E isso explica porque algumas vinhas do Barossa são tão antigas. Mas falando em história, me chamou a atenção no material que você mandou, como a produção de vinho no Barossa mudou ao longo do tempo. No começo, a região era conhecida pelos vinhos fortificados, né? Tipo o Porto e o Sherry. É, exatamente. No século XIX, os vinhos fortificados estavam em alta. Eram mais fáceis de transportar, de conservar, faziam sucesso na Inglaterra, que era um grande mercado para os vinhos australianos. Mas e aí, o que aconteceu? Como o Barossa passou dos fortificados para os vinhos de mesa que a gente conhece hoje? Bom, o gosto dos consumidores foi mudando, né? Os vinhos de mesa, mais leves, mais frescos, começaram a ganhar popularidade. E o Barossa, com seu terroir privilegiado, tinha tudo para se destacar nesse novo cenário. A partir da segunda metade do século XX, a região passou a investir cada vez mais na produção de vinhos de mesa de alta qualidade. Com destaque para o Shiraz, é claro. E essa mudança foi gradual? Ou teve algum evento específico que marcou essa virada? A mudança foi gradual, mas teve um marco importante. A criação do Penfolds Grange, em 1951. O Grange é um vinho icônico, considerado um dos melhores Shiraz do mundo, sabe? E ajudou a colocar o Barossa no mapa dos grandes vinhos. Falando em mapa, vamos abrir o mapa do Barossa. Literalmente. Porque o material que você mandou é cheio de detalhes sobre as diferentes áreas da região. Os solos, as altitudes. E eu fiquei curioso para entender como essa diversidade se traduz nos vinhos, né? Ah, cada cantinho do Barossa tem um segredo, uma característica única que se reflete nos vinhos. Por exemplo, o Vale Central, com seus solos argilosos e clima quente, é perfeito para o Shiraz. Produz vinhos encorpados, com taninos maduros, aromas intensos de frutas negras. Interessante. Já Eden Valley, que fica numa área mais alta e fria, é o paraíso do Riesling.
Lá, as uvas amadurecem mais lentamente, preservando a acidez e os aromas delicados. Frutas cítricas, flores. É como se cada região tivesse sua própria personalidade. É, exatamente. E aí, me fala mais sobre essa tal de personalidade. Quais outras áreas do Barossa você destaca? Que tipo de vinhos elas produzem? Olha, além do Vale Central e Hidden Valley, tem outras áreas super interessantes, como Lindok, conhecida por seus Shiraz bem elegantes, com notas minerais, e Lake Pass, onde a Grenache se destaca, sabe? Bacana. Produzindo vinhos mais leves e frutados. E como os produtores lidam com essa variedade de terroir, eles usam técnicas de produção diferentes para cada área. Com certeza. Os produtores do Barossa são verdadeiros artesãos, né? É, Conhecem cada pedacinho de terra e usam técnicas de produção específicas para realçar o que cada área tem de melhor. Por exemplo, em regiões mais quentes, como o Vale Central, os vinhos tintos geralmente passam por um período de maturação em barricas de carvalho, o que adiciona complexidade e estrutura. Já em áreas mais frias, como o Hidden Valley, os vinhos brancos, como o Riesling, geralmente são vinificados em tanques de aço inoxidável, para preservar a frescura e os aromas delicados. Caramba! É impressionante como a natureza e a mão do homem se combinam para criar vinhos tão especiais, né? Mas me fala uma coisa. Com tanta tradição e história, como o Barossa se adapta às novas tendências do mundo do vinho? O que essa nova geração de produtores está trazendo de diferente? Essa nova geração está trazendo uma energia incrível para o Barossa. Eles estão experimentando com novas uvas, técnicas de produção mais sustentáveis, criando vinhos com uma pegada mais moderna, sabe? E que tipo de pegada moderna é essa? O que eles estão fazendo de diferente? Uma coisa que tem chamado a atenção é o interesse por vinhos mais leves, com menos álcool, mais fáceis de beber. Vinhos para o dia a dia, sabe? Entendi. E o Barossa tem um potencial enorme para esse estilo de vinho, principalmente com a Grenache, que produz vinhos naturalmente mais leves e frutados. A Grenache realmente parece ser queridinha dessa nova geração. Li no material que você mandou que alguns produtores estão até misturando o Grenache com Shiraz, criando blends super interessantes. Exatamente. Esses blends modernos são uma ótima maneira de mostrar a versatilidade da Grenache e do terroir do Barossa. E a sustentabilidade, como ela se encaixa nesse cenário. Li que muitos produtores estão preocupados com o impacto ambiental da produção de vinho. A sustentabilidade é uma questão central para essa nova geração de produtores. Eles estão buscando práticas mais ecológicas em todas as etapas da produção, desde o vinhedo até a garrafa. Legal. E tem muita coisa legal acontecendo. Por exemplo, o uso de energia solar nas vinícolas está se tornando cada vez mais comum, assim como a implementação de sistemas de captação de água da chuva para reduzir o consumo de água. E na vinificação tem alguma novidade? Tem sim. Muitos produtores estão adotando métodos de vinificação mais naturais com menos intervenção, usando leveduras indígenas, por exemplo, e reduzindo o uso de sulfitos. Falando em métodos de produção, me deparei com um termo no material que você mandou que me deixou curioso. Fermentação em foldre. Você sabe o que é isso? Ah, sim. Os foldres são grandes tonéis de madeira, tradicionalmente usados na França para fermentar e envelhecer vinho. E alguns produtores do Barossa têm resgatado essa técnica, buscando um estilo de vinho mais elegante, com taninos mais macios. Interessante. Parece que o Barossa está sempre em busca de novas formas de expressar seu terroir, né? Né? Mas e as vinícolas mais tradicionais, aquelas empresas familiares que a gente mencionou antes, como elas se encaixam nesse cenário de inovação? Elas têm um papel fundamental na preservação da história e da tradição do Barossa. Mas, ao mesmo tempo, elas também estão se modernizando, né? Investindo em tecnologia, buscando novas formas de se conectar com o consumidor, criando experiências enoturísticas diferenciadas. E por falar em experiências, me conta mais sobre o enoturismo no Barossa. O que a região oferece para quem quer se aprofundar no mundo do vinho? Olha, o Barossa é um destino completo para os amantes do vinho. Além de degustar vinhos incríveis, você pode visitar as vinícolas, conhecer os produtores, passear pelos vinhedos, fazer cursos de degustação, participar de eventos gastronômicos. A região respira vinho. E a gastronomia do Barossa? O que você destaca? A gastronomia do Barossa é outro ponto alto. Tem uma grande variedade de restaurantes, desde os mais sofisticados até os mais casuais. Todos com foco na culinária local, usando ingredientes frescos, sazonais. E, claro, a harmonização com os vinhos do Barossa é imperdível. Deu até água na boca. Mas me conta, além da comida e do vinho, o que mais você recomenda fazer no Barossa? Tem algum lugar especial que você gosta de visitar? Ah, tem vários lugares especiais, mas um que eu adoro é o Barossa Farmers Market, que acontece todo sábado de manhã. É um lugar incrível para conhecer os produtores locais, experimentar produtos frescos, sentir a energia da comunidade do Barossa. E tem alguma dica para quem está planejando uma viagem para o Barossa? A principal dica é: vá com tempo, o Barossa tem muito a oferecer e você vai querer explorar cada cantinho da região.
Alugue um carro, percorra as estradas cênicas, visitando as diversas vinícolas, desde as grandes e famosas até as pequenas e familiares. E não deixe de reservar um tempo para relaxar, aproveitar a atmosfera tranquila da região. E falando em atmosfera, o material que você mandou mexeu em alguns desafios que o Barossa enfrenta, principalmente em relação às mudanças climáticas, né? Como a região está lidando com essa questão? As mudanças climáticas são um desafio global para a vitivinicultura, e o Barossa não está imune a isso. A região já está sentindo os efeitos do aumento da temperatura, da diminuição das chuvas, o que pode afetar o ciclo de vida das videiras e a qualidade das uvas. E quais são as soluções que os produtores estão buscando para lidar com esse problema? Os produtores do Barossa estão investindo em pesquisa e tecnologia para encontrar soluções para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Uma das estratégias é a busca por variedades de uvas mais resistentes à seca, ao calor, e se adaptem melhor às novas condições climáticas. E além das novas variedades, que outras medidas estão sendo tomadas? Outra estratégia importante é a adoção de práticas de manejo do vinhedo que ajudem a conservar água, proteger o solo da erosão. Técnicas como a poda adequada, o uso de cobertura vegetal entre as fileiras de videiras, a irrigação por gotejamento, são cada vez mais comuns no Barossa. E em relação à produção de vinho, tem alguma mudança em vista? Sim, os produtores estão experimentando com novas técnicas de vinificação que permitem produzir vinhos mais frescos, com menor teor alcoólico. Características que se adaptam melhor a um clima mais quente. Parece que os produtores do Barossa estão determinados a enfrentar os desafios e garantir a qualidade dos seus vinhos para as futuras gerações. Mas falando em futuro, como você vê o futuro do Barossa? Eu vejo o futuro do Barossa com otimismo. A região tem um terroir único, uma tradição vitivinícola sólida, produtores apaixonados por seus vinhos, e a nova geração de viticultores, com sua criatividade e visão de futuro, está pronta para levar o Barossa a um novo patamar de excelência. E para encerrar, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que se encantaram com Barossa e querem conhecer essa região incrível? Minha mensagem é: se preparem para uma experiência sensorial completa. O Barossa é um lugar que encanta os olhos, com suas paisagens deslumbrantes, o paladar com seus vinhos excepcionais e a alma com a hospitalidade de seu povo. Visitem o Barossa, descubram por que a região é tão especial. Que convite irresistível. Acho que depois dessa já podemos adicionar o Barossa na nossa lista de desejos, né? Com certeza. Barossa, aí vamos nós. Mas antes da gente fechar as malas, queria voltar um pouco na questão da variedade de uvas do Barossa. A gente falou bastante do Shiraz, da Grenache. Mas e as outras uvas? O que você me diz do Riesling, por exemplo? Vi no material que você mandou que o Barossa produz Rieslings bem diferentes dos Rieslings alemães, mais encorpados e com aromas mais intensos. O Riesling do Barossa é único, ele tem uma personalidade própria bem diferente do estilo alemão. Enquanto os Rieslings alemães são conhecidos pela leveza, acidez vibrante, aromas delicados de frutas cítricas, flores. Os Rieslings do Barossa são mais encorpados, com aromas mais intensos de frutas tropicais, melão e especiarias, uma acidez mais moderada. E o que explica essa diferença de estilo? O terroir, claro. O clima quente e seco do Barossa, com suas longas horas de sol, permite que as uvas de Riesling atinjam um nível de maturação mais elevado, sabe? Desenvolvendo aromas mais intensos, complexos, e os solos da região, geralmente mais argilosos, contribuem para a estrutura para o corpo dos vinhos. Fascinante. E além do Riesling, que outras uvas você acha que merecem destaque no Barossa? Tem várias. O Semillon, por exemplo, é uma uva que tem uma longa história no Barossa e produz vinhos super interessantes. Tradicionalmente, o Semillon do Barossa era usado para produzir vinhos doces, fortificados. Mas hoje em dia tem muita gente produzindo Semillon seco, com aromas de frutas cítricas, melão, toques herbáceos, uma acidez deliciosa. Nossa. Esses vinhos são ótimos para acompanhar frutos do mar, saladas, comida asiática. E o Cabernet Sauvignon? Ele também tem seu espaço no Barossa? Tem sim. Embora o Cabernet Sauvignon não seja tão popular quanto o Shiraz no Barossa, a região produz alguns Cabernet Sauvignon de alta qualidade, com aromas intensos de frutas negras, especiarias, menta, cedro. Esses vinhos costumam ter taninos firmes e um bom potencial de guarda. Nossa, realmente, Barossa, um baú de surpresas. Mas me fala uma coisa. Com tanta variedade de uvas, estilos de vinho, como o Barossa se posiciona no mercado global? Quais são os seus diferenciais? O Barossa se destaca no mercado global pela qualidade excepcional dos seus vinhos, pela sua história, tradição vitivinícola e pela paixão, a dedicação dos seus produtores. Os vinhos do Barossa são reconhecidos mundialmente pela sua intensidade, complexidade e capacidade de envelhecimento. E a região tem investido cada vez mais em práticas sustentáveis, o que tem atraído a atenção de consumidores conscientes. E para quem está descobrindo o mundo dos vinhos agora, qual dica você daria para começar a explorar os vinhos do Barossa? A minha dica é: experimente. Não tenha medo de provar vinhos diferentes, de diferentes produtores, de diferentes uvas. Converse com o sommelier, leia sobre a região, participe de degustações.
O mundo do vinho é um universo fascinante e o Barossa é um ótimo lugar para começar essa jornada. Perfeito. Acho que essa é a melhor maneira de encerrar nosso mergulho no Barossa, com o convite à descoberta, à experimentação e ao prazer de degustar um bom vinho. E que venham muitas outras aventuras pelo mundo do vinho. Saúde!